hoje nós vamos fazer, nós conseguimos chegar quase na hora, o que é um fato muito importante, e eu queria que a gente fizesse tudo direito, tudo nos trinques. Então, nós vamos começar o programa com uma sessão que talvez você nem conheça, uma sessão Sim. nova chamada Comendo Bem de Sol a Sol. Ah, É é nova? o momento gastronômico Sei. na Semana em Revista, que vai falar não só de algumas coisas. Então, eu queria que a gente falasse hoje de dois assuntos. Um que diz respeito à operação da cozinha e outro que diz respeito à confecção de alimentos, à elaboração de alimentos. Com relação à confecção a operação da cozinha, eu queria que falasse um pouquinho sobre as panelas. Porque tem panela funda, panela rasa, frigideira, panela de pressão, panela de cabo, panela de pão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as panelas. Eu queria que você falasse primeiro, genericamente sobre as panelas. Alexandre, olha, veja só, cada cozinha é de um jeito, né? Se você for para uma cozinha industrial, você vai ver panelões imensos, né? Inclusive panelões que são de pressão, tá? Então você vê tudo que vê numa casa, só que em tamanho muito maior. As frigideiras são tachos, né? Então eu estou falando isso para você porque depende da cozinha, né? Numa casa tem as caçarolas, tem as frigideiras, né? O básico é isso: frigideiras, panelas, caçarolas, panela de pressão, né? Panela de pressão para fazer comida ao vapor, né? Frigideiras para fritar. Se for antiaderente, não precisa colocar nenhuma gordura, né? Porque ela segura ali o alimento não queima, né? É inclusive mais saudável no sentido de que não precisa usar é, gordura, não é? Mas a gente sabe que o Teflon é um material tóxico, né? Então a gente tem que substituir essas panelas de Teflon por panelas com revestimento de porcelana. São mais caras, mas elas têm uma durabilidade muito grande, maior até do que o Teflon, e não tem resíduo, não deixa resíduo tóxico, né? Adelaide, e me diga uma coisa: cada panela tem um seu objetivo. A gente frita ovo na panela de pressão ou frita ovo numa Não, frigideira? não, Como não, é que é não, essa não. É numa história? frigideira, né? Então, a frigideira se aplica a quais alimentos? A gente vai fazer bolinho de bacalhau. Em que tipo de... Olha, para fazer o bolinho de bacalhau, como ele é mesmo, tem que ser frito, né? E é uma fritura em imersão. Então você tem que ter uma panela um pouco mais funda, botar o óleo ali para esquentar. Quando ele estiver bem quente, é que você joga lá o bolinho de bacalhau para ele ficar bem crocante por fora e macio por dentro. Tô sentindo que a coisa vai melhorar. Então, quer Né? dizer que os bolinhos, né? Então, bolo de queijo, bolinho de bacalhau, bolinho de carne, então tudo isso requer é uma panela, sei lá, uma caçarola que a gente bota o óleo numa quantidade tal que possa imergir É, os bolinhos ela tem que ser uma panela alta, né? Ela não pode ser alta. aquela baixinha, não. Entendeu? Tem que ser E as, alta, botar bastante óleo para fazer a fritura em imersão. Agora existem as fritadeiras, que são aquelas grandes que tem é, um recipiente, né? Que é feito uma. Agora fugiu a palavra. É, ela tem uma tela, né? Ela é toda. Ela é feita com ferro, né? Com inox, né? E se imerge ela na fritadeira, que normalmente é uma fritadeira elétrica ou com gás, tá? Perfeito. Uma coisa também que eu queria saber era que você já falou com relação ao Teflon e à porcelana, mas as panelas em si, elas são feitas de diversos materiais. Tem É. matéria de aço inox, matéria de bronze, matéria... Como é que... O que diferencia uma da outra e se a pessoa puder comprar, deve comprar qual? Veja só, quando a gente era pequeno, né, as panelas todas eram de alumínio, né? Mas aquelas panelas, elas interagiam com o alimento e passavam alumínio para o alimento. E alumínio
é um elemento químico que a gente não deve ingerir, né? Então, essas panelas foram abandonadas, né? Dizem que a panela mais segura em relação a isso é a panela de vidro, mas ela quebra com muita facilidade. Então, a gente não vê mais nem no mercado ela. Então, o que se recomenda hoje em dia é a panela de inox, de aço inox. Sei. Uma outra coisa também que às vezes as pessoas comentam é com relação ao cabo das panelas. Porque eventualmente a panela não tem cabo, aí o cara vai pegar no cabo, a temperatura do cabo é a mesma da panela, a pessoa queima a mão. Como é que é a relação a questão dos cabos? Olha, Alexandre, hoje em dia já tem panelas com cabos mais seguros, né? Elas são revestidas com um tipo de borracha, eu acho, e elas não esquentam, tá? Então é difícil, assim, lógico que ainda existe, por exemplo, quando tem aqueles cabos pequenininhos, às vezes elas esquentam. Mas o certo é ter um revestimento que não esquente, porque a pessoa pode se queimar. Perfeito. Olha, ainda com relação a isso, com relação às panelas. Existem panelas que vão à mesa. São panelas que servem na cozinha e na mesa. É, eu lembro que em alguns restaurantes se pede as paellas e as paellas são servidas no próprio tacho em que elas são feitas. Como é que É. que panela, tipo panela é essa? Como é esse negócio? Não, Alexandre, essa panela, isso é porque é a tradição da comida, né? Vim naquela paedeira, né? Paedeira. Hum, Mas existem panelas que é como elas dizem, elas vão do forno à mesa, né? Então, existem panelas de pedra, né? Em Minas Gerais tem muito panela de pedra. Essas panelas são bonitas, são muito pesadas, então tem que tomar muito cuidado para ela não cair e não acontecer um acidente, não é? E também existem as panelas de ferro, existem umas que são francesas chamadas Le Creuset. Elas são lindas, aquelas panelas. Você pode estar cozinhando em cima do fogão e você quer complementar o cozimento no forno, ela vai para o forno, tampada, inclusive, e dali depois ela vai para a mesa, porque ela é muito bonita. Agora, ela é caríssima. Ou, Ela é uma panela daquela, dependendo do tamanho, ela chega até R$ 5.000. já é melhor comer outro prato, escolher outro prato do que uma panela Não, a dessa, gente né? pode fazer nas de inox, sem problema nenhum. Bom, uma coisa que eu queria saber é com relação ainda aos materiais. Eu lembro que uma vez eu levei um músico muito famoso de Pernambuco chamado GW, Guilherme Vanderlei. Nós estávamos recebendo um casal de amigos, o Aloísio Souza Ferreira e a esposa dele, a Lúcia. E era um carnaval. Eu costumava sempre levar os meus amigos para restaurantes interessantes e tradicionais. E nesse ano eu levei os dois, né, a Lúcia e o Aloísio. E o Guilherme está andando sobre por aí, eu levei também. E nós fomos para um bar da Fava, eu não lembro exatamente o Ah, nome. Era um bar da Fava o nome. Ficava lá perto do shopping Rio Mar. Rio Mar. Rapaz, cheguei lá, eu guloso, jeito que sou, pedi uma fava, aquela fava bem linda, fava bonita, rapaz, meti daqui a pouco, Adelaide, quando eu vejo, junto com a fava veio um parafuso. Pô, Eita! parafuso? Aí eu achei esquisito aquele negócio, né? E aí chamei a pessoa É, da mesa, olha, tem um parafuso aí dando som, eu não sei, onde tem um parafuso tem mais de um, né? Porque um parafuso não anda desacompanhado. a E porca, pelo a menos. porca vem junto, né? Aí eu chamei o Que é garçom, o casal, né? A porca é e o um casal, é um parafuso. casal, vai, porca e parafuso, né? Aí eu chamei o garçom e, com um jeitão, com esse meu jeitão, disse, meu amigo, eu acabei de encontrar um parafuso. Eu irei encontrar a porca? Ele abriu aquele sorriso bonito, de garçom experiente, disse, o senhor achou o parafuso? Nós estávamos procurando ele já há bastante tempo. Eita! Isso devia premiar a pessoa, né? Quem achasse ganhava É, outro prato. mas ele me explicou que aquela fava está sendo feita numa panela, lá uma panela centenária, Bem uma panela antiga. que tinha pertencido aos primeiros donos do restaurante. Sei. E era uma panela muito antiga mesmo, né? E eu não sei como, mas o parafuso da tampa da panela tinha desaparecido. E eles Eita. estavam loucos procurando, né? E, naturalmente, quem achou o parafuso fui eu. Eu devo dizer que, primeiro, o garçom foi de uma gentileza enorme.
Depois ele me disse que eu podia comer tranquilo, porque a porca não estava junto. E Foi, que a né? qualidade o sabor era o mesmo. E eu Sei. gostei muito do garçom, comi o restaurante. Fava não veio a porca, mas eu achei que o restaurante deveria ter tido mais cuidado com aquela Mas porca. cuidado. Porque Isso se aí fosse é inadmissível. alguém Você podia podia engolir ter aquela engolido porca, pois aquilo. é, já imaginou que desse o parafuso tivesse trancado alguma coisa lá por dentro, que confusão. Alexandre, eu só fazendo um paralelo aí, eu fui nutricionista do Hospital das Clínicas e da cirurgia, né, da equipe de cirurgia, e lá chegou um paciente com um problema no esôfago, ele não conseguia engolir. Pois bem, quando se fez, acho que foi o raio-x mesmo, não sei qual foi, faz muito tempo isso, se descobriu que ele estava com uma tampa de garrafa presa no esôfago. Então, caiu dentro do copo dele, né? Ele devia estar bem, bem bêbado, né, para não sentir isso. Engoliu com tudo e ela ficou presa lá. Ficou presa e o organismo da gente, ele faz como se fosse uma cápsula naquele corpo estranho, né? Mas eu vi esse raio-x, a gente via mesmo aquela coisa dentada da... Então veja como é um risco muito grande isso. É, né? Bom, eu quero dizer que Rosália já está conosco. Ela deve estar Já interessada. E, Rosália, nós conversamos até agora panelas, sobre panelas. Mas nós vamos conversar agora sobre um outro tema, que panelas é aquilo que se faz a comida. Mas agora eu vou introduzir um outro tema que a Adelaide não, naturalmente ela não conhece. Eu vou até colocar a nossa marca aqui. Essa marca é a marca do programa, a marca desse segmento, Comendo Bem Sol a Sol, que hoje em dia se trata de uma coletânea desses momentos gastronômicos que nós levamos adiante na Semana em Revista. Devo dizer também que a Rosália Cristina é a nossa assessora, é a nossa, não só uma pessoa, uma grande poeta, mas que dá uma contribuição enorme ao canal como um todo, incluindo a Semana em Revista, incluindo o Momento Gastronômico. Mas eu quero introduzir um assunto que não foi nem a Rosália que colocou. São as cascas. As cascas. As cascas, elas são... Então, de vez em quando, a gente vê uma... Eu lembro, bom, que as cascas, elas também são usadas como elemento nutritivo, né? Como elemento para fazer comida, como elemento para fazer coisa. E eu queria... caldos. caldos, exatamente. Eu queria que a Adelaide falasse um pouquinho sobre o uso das cascas como elemento na cozinha. As cascas. Pois é, Alexandre, veja só. Poucas são as cascas de alimentos que a gente não pode usar, né? São poucas. Por exemplo, a casca da jaca, eu nunca vi nenhum uso para ela, né? Ela é muito rugosa, ela é muito grotesca, não é? Já, por exemplo, a casca do abacaxi, existe suco feito com a casca do abacaxi, existe bebida fermentada feita com a casca do abacaxi, que é uma delícia, né? Mas assim, por exemplo, todas as frutas que têm casca fina, a gente não precisa tirar essa casca, muito pelo contrário, a gente deve comer com a casca, inclusive a manga. A manga, a casca não é tão fininha como, por exemplo, a casca da pera, da maçã, né, da goiaba, mas a gente deve comer com tudo. Por quê? Porque é fonte de fibra, e a fibra é uma fibra insolúvel, mas que ajuda muito no funcionamento do intestino. Então, a gente, em relação às frutas, sempre que a gente puder comer com a casca, a gente deve comer. Em relação às verduras, também, não estando com aparência feia, porque também a comida, a gente come com o sabor, né, com o odor e também com o visual, né? Então, assim, às vezes você compra uma cenoura, as cenouras orgânicas, elas são muito feias, né? É difícil você ver uma cenoura orgânica que seja toda ajeitadinha como essas outras. Essas outras que não são orgânicas, elas são muito bonitas, mas têm um valor nutritivo muito ruim por conta dos agrotóxicos, né? Agora, mas você pode pegar as cascas.
dos vegetais e fazer caldo para ser usado em sopa, em risotos principalmente, entendeu? Para enriquecer o arroz, você vai fazer um arroz, aí você já fez um caldo com aquelas cascas de vegetais, em vez de você botar a água normal, você bota esse caldo, que dá um sabor todo especial. Então, sempre que puder usar as cascas das verduras e das frutas, é para usar, porque ali tem um valor nutritivo muito bom. E uma coisa que eu acho interessante dela é que, eventualmente, até mesmo a casca casca de árvore, inclusive, a canela é uma casca, né? Usa a É uma, casca e a folha, né? verdade, é É um verdade, negócio assim, Alexandre. muito interessante, né? Bom, mas nós com isso nós estamos chegando ao final de mais um momento gastronômico na nossa nosso encontro semanal de Semana de Revista. E eu vou mostrar a marca mais uma vez aqui para as pessoas matarem a saudade. E na sequência, então, vamos começar então com o nosso programa normal. E eu fico até tô achando estranho que, ô, dona Adelaide, que negócio é esse? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar que Vamos hoje, trabalhar. me parece que hoje a coisa está quente, né? Mas vamos lá. Ô, Adelaide, nós estamos começando agora um momento especialíssimo da Semana em Revista. Eu não sei nem se você já percebeu que momento é esse, mas é um momento gastronômico. Ah, E esse momento gastronômico de hoje, vamos acolher uma sugestão de Rosélia Cristina, que é uma espécie, ela faz uma espécie de assistência ao nosso programa, e também, claro, ao momento gastronômico. E ela sugeriu que nós conversássemos sobre sementes. 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 E eu queria que você falasse um pouco sobre sementes na gastronomia, nas comidas, o valor nutritivo. Eu sou um comedor de sementes. Sei que algumas não devem ser comidas, mas eu, pessoalmente, eu sei. E acompanhar minha mãe, Qual é que você mais gosta? a de abóbora. Hum. Pois é, Alexandre, as sementes, elas são comestíveis, né? A maioria são comestíveis. Agora, é porque ainda existe assim, um certo tabu. Eu não entendo por quê, mas as pessoas acham que aquelas sementes são descartáveis, né? Mas, por exemplo, a semente de abóbora, ela é riquíssima em cálcio. Então, é uma fonte de cálcio não animal, não é? O que é importante para as pessoas que são vegetarianas, as pessoas que são veganas, né? A semente de jaca também, não é? Se cozida, ela tem um sabor muito agradável, né? Agora, elas precisam realmente de um cozimento, né? Porque o amido ele precisa de um certo tratamento para ficar mais digestível, né? Então, assim, é, de goiaba, como eu disse, em outro programa, né? Só aquelas pessoas que têm algum tipo de diverticulose devem evitar, porque essas sementes se depositam nos divertículos e causa a diverticulite, que é uma inflamação, né? Em alguns casos, até a semente de banana tem que ser retirada, porque são pacientes que têm o intestino assim, muito sensível, né? A de abacate eu não tenho noção de se ela, como é que é o sabor dela, né? Eu não sei dizer. Mas a de uva, né? Se você for fazer um suco, você pode passar a uva com a semente, com a casca, não é? Só que você, para fazer o suco assim, você tem que primeiro esquentar a uva para poder fazer o suco de uva, né? Então, assim, são comestíveis, né? A maioria, mas tem que ter um certo tratamento para poder se tornar um alimento digestível. Ah, eu não sabia, não. Eu sei que, na realidade, quando eu falei em semente de abóbora, alguém pode ter achado estranho, né? Porque você não falou gerimum, é que a minha mãe era carioca.
E lá em casa, de vez em quando, tinha uns pratos assim, então lá em casa, ela chamava de abóbora. Todo mundo chamava de É, girimum e ela de abóbora. E é. a gente, e ela fazia, mamãe cozinhava muito bem. Ela fazia o doce de abóbora, um doce gostoso, né? Aquele doce assim, aquela cor bonita, né? Botava lá umas lascas de coco, ficava delicioso. E a semente da abóbora, ela limpava aquele negocinho e botava na frigideira. Rapaz, não dava para Tá rir de bom, né? rir. Era bom demais. E jaca, outra semente deliciosa. Pega a semente, cozinha a semente. É. Rapaz, é bom demais. É muito bom. É. Ô, Adelaide, Olha, uma comida Alexandre, por exemplo, a ameixa, ela tem uma semente, né? tem. Aquela parte de fora, ela não é comestível porque ela é muito dura, mas dentro dela tem uma amêndoa que pode ser usada em doce ou comer assim, fazer até um tira-gosto, né? Salgar na frigideira É, também. E a sua mãe, que era minha sogra, ela fazia aquele docinho, olho de sogra, ela gostava muito de fazer, e ela tirava essa amêndoa de dentro da semente da ameixa seca e fazia o doce que era para colocar dentro do olho de sogra. Então, são várias as eu devo, sementes que eu são devo dizer comestíveis. que eu sempre fui assim um tipo assim meio guloso. E nesses momentos eu me identificava para ser o assistente de mamãe, para ser o provador. Era a mamãe fazia uma coisa, eu comia, ela fazia, eu comia. E ela Sei, normalmente ela me botava para fora da cozinha porque eu estava comendo demais. demais, né? Era um negócio sério. Mas, Adelaide, eu quero dizer que esse programa de hoje sobre sementes é um programa inédito, né? As pessoas talvez não percebam, não tenham, jamais tenham percebido o uso da semente como um ingrediente da culinária, mas não é uma coisa rara, é uma coisa mais ou menos comum, é que às vezes a gente nem percebe que está É, comendo uma semente. Eu sei que existem algumas sementes que têm um sabor meio apimentado, também se espalha assim, como se fosse enfim, a semente é uma coisa boa. Agora, antes de comer a semente, tome a cuidado. semente das pimentas, né? Elas acumulam muito aquele ardor. Então, normalmente, se aconselha que quando for comer uma pimenta que é ardida, não é pimenta de cheiro, que se tire essas sementes. Agora, uma coisa que é interessante é que a semente do tomate, ou da tomate, eu nunca sei se é o tomate ou se é a tomate. A semente de tomate serve. Eu nunca vi ninguém estar muito preocupado em semente de tomate. É. Mas Mas aquela coisa que eu falei das pessoas que têm diverticulose serve para a semente do tomate também. também, né? Porque é pequenininha, né? É, Agora, eu nunca vi ninguém comer semente de pimentão. Aquele é pimentão porque é se muito descarta. ardido também. É ardido, É, né? é ardido. Então, se alguém gosta de coisa ardida, pode usar a semente do pimentão, que vai dar um saborzinho muito especial, né? Pode. Eles mandam tirar uma parte mais esbranquiçada que tem. Eu não tiro, eu coloco, entendeu? Agora a semente ela é mais ardida. Então, às vezes, a comida fica muito, com gosto muito forte de pimenta, né? A grande realidade, e eu posso estar enganado, é que tudo, de alguma forma, é comestível. É, Segundo meu filho Guilherme, algumas apenas uma vez, né? uma vez é verdade. Ninguém vai comer É, nada venenoso, né? Mas, de modo geral, a gente pode comer as coisas por aí. Bom, é. nós estamos chegando ao final desse momento gastronômico que sucede. Esse uma semana em revista.